Ele é santo. Queria convidar aqui o nosso irmão Derek para fazer a sua oração e o pastor Luciano, toda a liberdade. Cumprimento o pastor, amém? Aleluia. Deus amado, Pai maravilhoso. Obrigado, Senhor, por estar aqui. Que maravilhosa oportunidade, Pai. De aqui no estarmos em tua casa, Pai, para podermos agradecer e louvar o teu santo e poderoso nome. Venha, Senhor, ao teu servo que vai mostrar a tua palavra conforme bem que parecer, Pai. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. Tá gostoso, né, irmãos? Não tem vontade de pregar, não. Só ficar sentado adorando, né? Pensa em Deus. Mas antes de fazer as considerações, quero convidá-los para lermos a palavra de Deus. Livro de Jó, capítulo 14. Jó, capítulo 14, versículo de número 7 até o versículo de número 9. Jó, capítulo 14, do versículo 7 até o versículo de número 9. Amém? Amém. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus frutos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Amém? Vamos proclamar assim. É uma alegria, irmãos, poder estar aqui com os irmãos mais uma vez. Quando eles me convidam, já tem bastante tempo, mais de um mês. Não é nem que a gente é tão solicitado, é que para encaixar, a gente coopera bastante na congregação também. Então tem que atender lá e de acordo com o que dá, a gente consegue atender. E quando o presídio no Eloy, ele sabe que comigo ele nem pede. Nós somos amigos, então o amigo não pede. Ele já manda aquilo. E depois que eu recebi o convite, que eu concordei, eu falei, mas eu vou pregar lá na quinta-feira. Depois é que eu assimilei. Já tem uma coisa com a outra. Eu falei, talvez ele dispensa no domingo. Mas como ele não dispensou, ficou tudo assim. Então, uma alegria estar com os irmãos, pastor Felipe. Preso do Eloy, um amigo. O Everaldo e a Gislaine. A bênção de Deus. E é uma alegria estar com os irmãos aqui nesta noite. Amém. Queridos irmãos, Jó, talvez dos personagens bíblicos que a gente prega, que a igreja ouve, ele é um dos mais emblemáticos. Todos eles, claro que com cada um deles, para cada história que a Bíblia tem, a gente tira um aprendizado. Mas eu gosto muito do capítulo 14, desses 3 versículos aqui. É claro que nós pregamos de maneira poética o que acontece com Jó. Nós pregamos também de maneira bem poética o comportamento de Jó. E aí, irmã Fátima, às vezes, por causa de Jó, tem muita gente que se atribula. Às vezes tem pregador que também vai pregar e coloca Jó lá naquele auge e deixa a gente atribulado. E aí tem outros louvores que colocam Jó lá em cima, mas não conta que Jó também teve um momento que ele ficou chateado. Teve um momento que ele não conseguiu entender nada. Para dizer bem para os irmãos a verdade, se a gente analisar o texto, analisar o livro de Jó, Jó só vai saber de tudo isso naquele grande dia. Ele não sabe o resultado que ele passou para entender. Porque, irmãos, Jó, os irmãos já sabem, a gente só vai recapitular um pouquinho. Deus dá testemunho de alguém. A Bíblia diz, irmãos, já sabe que Deus faz uma pergunta. Satanás, de onde vem? Não que Deus não soubesse, que a gente tem que pregar pontuando tudo muito certinho. Não que Deus não soubesse, Deus sabia, mas é para desenvolver o diabo. De onde vens? Vem de andar sobre a terra, passear por ela. E Deus faz uma pergunta, porque quando Deus faz a pergunta, é porque Deus observou que o diabo estava observando Jó.
mais visto lá no meu servo Jó, o adversário, a missão dele é essa. Também. O ímpio, quando vier o justo, aí ele também tem. Também. O Senhor cercou ele de bens. Jó é um homem abençoado, não tem nem como ele não ser íntegro, ele não ser temente, ele não ser fiel, nem tem como. Mais ou menos, irmãos, a colocação do adversário era essa. Era o adversário dizendo, meu pai, não, esse aí não dá nem para o senhor fazer comigo uma comparação, de quê? 10 filhos, nora e gênero, esposa abençoada, rico. Não é questão da riqueza, respeitado. Porque ser rico é uma coisa, ser respeitado é outra. A Bíblia vai dizer que na praça da cidade, quando eles chegaram, os príncipes vinham em volta dele para tomar conselho com ele, sentar com ele. Então Jó tinha tudo. Então os irmãos já sabem que Deus permite o que acontece com Jó. Agora, irmãos, Jó chega no momento que ele observa, que ele chega a uma conclusão, que ele perde o que a gente chama de esperança. Irmãos, e nós temos que ter um equilíbrio muito grande para quando chega o momento que a esperança vai embora. Olha, pastor Luciano, eu tenho que falar o ar, irmão mineiro, que eu falo o ar, tem defeito para obrigação. Como que é isso? É a questão do equilíbrio, irmãos. Jó ele faz uma comparação, capítulo 14, ele começa dizendo o seguinte: olha, o homem nascido de mulher que tem poucos dias, pouca é a sua duração, e ele vai dizendo, né, nasce como uma flor, acaba, vai embora, e ele termina assim. E queridos irmãos, e no versículo 7 ele fala assim: a esperança para a árvore que for cortada. Quando você vai para o original do texto, aí como nós temos bastante teórico aqui, é até complicado, mas quando você vai para o original, não está como está aqui, está. Há esperança para uma árvore que for cortada? Ele faz uma pergunta. Há esperança? Tem probabilidade de alguma coisa? Irmãos, agora não se usa muito, mas há uns anos atrás toda casa tinha um pé de fruta. Isso era muito comum. Lá na minha terra era comum. Tinha que ter um pé de abacate, tinha que ter um pé de manga, e alguém com muita sorte tinha um pé de jabuticaba, umas bananeiras plantadas, uma rama de chuchu, outra de maracujá para aproveitar não sei o quê, e umas galinhas para comer o resto da comida. E era mais ou menos assim. E quem era mais corajoso já tinha um porco para juntar a comida dos vizinhos e matar o porco no final do ano. Chegou-se um tempo que todo mundo começou a cortar as árvores. Que a família foi crescendo, filho ia casar, precisava construir uma casinha, aumentar, mais ou menos isso aí que foi acontecendo, e foi cortando uma árvore. E quando você toma uma decisão de cortar uma árvore, o que você quer? Você quer eliminar, você não quer mais. Quando você toma a decisão, vou passar uma motosserra aqui, vou pegar o machado, que era tudo machado no facão, e vou cortar essa árvore. O que você está dizendo? Não me serve mais, não quero mais. E essa é a pergunta que Jó fala para Deus quando eu sou avisado. Jó diz: há esperança para uma árvore que for cortada? Deus te trouxe aqui essa noite que tem sentido uma árvore cortada. Deus te trouxe aqui essa noite porque as coisas da família não vão bem. Deus te trouxe aqui essa noite porque você tem questionado. Eu tenho orado, eu tenho clamado, a salvação não acontece. Aquele filho não melhora, aquela filha não melhora, aquele genro não melhora, aquela nora não melhora, aquele neto não melhora, aquele sobrinho não melhora, aquele vizinho não melhora, aquele colega de trabalho não melhora. Eu não sei se eu ficar vivo na oração resolve alguma coisa. Eu não sei se tanto de oração eu participo. Eu não sei se a minha fé participa. Eu não sei se esse negócio no culto está resolvendo uma coisa, porque esperança eu não vejo. Mas o Deus que te trouxe aqui essa noite, Ele vai te devolver a esperança. Porque, irmãos, o nosso líder do culto da vitória fez uma colocação preocupante. Vou dizer para os irmãos: Deus não muda. Eu mudo. Eu reconheço que eu não sou o mesmo crente que eu era há uns anos atrás. Eu reconheço que eu não oro mesmo tanto. Eu reconheço talvez que eu não tenho a mesma disponibilidade. Agora, Deus não muda. Ele permanece no mesmo Deus. Entra ano, sai ano, entra século, sai século, entra milênio, sai milênio. Ele permanece no mesmo Deus. A igreja está há mais de 2000 anos caminhando. Ele permanece no Deus, dono da igreja, agindo na igreja, operando na igreja. Agora nós precisamos entender o que ele colocou aqui. Eu sou nascido criado na igreja, eu fiz 45 anos agora. Então vamos lá.
Quando a gente adoecia, a primeira coisa que se fazia era levar o menino, a menina, no culto, para o presbítero da igreja ungir, que é o presbítero ungir. E depois para irmãos, e eu sou criado num lugar que era complicado, a gente tinha medo de se ungir. Nessa coisinha que a gente vê hoje que todo mundo taca de óleo na cabeça dos outros, não era bem assim, não. Primeiro que a gente tinha um entendimento que quando se era ungido e orado, ou Jesus curava, ou havia uma possibilidade de você morrer. Então, quando a pessoa chegava a pedir unção, você chegava assim meio desconfiado. E na igreja que eu fui criado, meu avô ainda era o pastor da igreja, imagina. Nós conhecíamos ele, irmão. A gente quando chegar para ele um dia, a gente ficar pensando. Dentro dos 3 dias, ou o mal foi embora, ou vai comprar o caixão. E tinha gente que não ungia, irmãozinho, e passava os dias e morria mesmo. E outros Jesus curava. Então a gente tinha uma dúvida. Então vamos lembrar? Havia uma esperança. Se eu levo lá, se unge lá, se ora lá, tem cura lá. O que nós fazemos hoje? Eu vou procurar um especialista. Eu vou gastar o dinheiro. Eu vou fazer todos os exames. Depois que nada tiver, eu vou lá na igreja, porque eu acho que vai ter jeito. Jesus quer te devolver esperança essa noite. Para quando a enfermidade chegar, você saber, eu vou lá na quinta-feira, eu vou lá na terça, eu vou lá no domingo, porque quando eu chegar lá, eu vou chegar doente, mas eu vou voltar curado, porque Jesus cura. Irmãos, isso é esperança. Você não pode vir por culto sem esperança. Se tinha um problema, eu lembro que eu sou criado numa igreja que quando chegava a festa das irmãs de oração, sabe qual que era a alegria? Não era receber os convidados, era as irmãs testemunharem. E era lido quantos testemunhos tinham, quantas curas tinham acontecido naquele ano, quantas portas tinham sido abertas. Eu sou de uma época da gente passar na faculdade vestibular, irmão, era estudado na base da oração, que a gente não tinha dinheiro, era tudo com muita dificuldade para conseguir uma bolsa. Então, irmão, quando a gente tinha um projeto, qualquer projeto, eu vou lá no centro de oração, vou escrever o nome, porque aquelas irmãs lá no centro de oração era na quarta-feira à tarde, lá ainda era na quarta-feira à tarde. As irmãs vão orar na quarta-feira, elas vão apresentar o nome, e eu vou lá pagar um voto, fazer um voto em dinheiro também, era bem assim, era um voto em dinheiro. Eu vou lá no centro de oração, vou contar o problema, vou lembrar que eu levei lá, aí você vê com esperança, porque, irmãos, para acontecer milagre, primeiro tem que ter esperança de que Deus faz o milagre. Agora o que nós fazemos hoje? Porque para chegar onde o presidente falou aqui, nós vamos ter que voltar uma coisa. Depois que nós esgotamos os nossos recursos, depois que nós quebramos a cara, essa é a palavra, irmãos. Depois que a gente quebra a cara, que a gente está todo atrapalhado, que a gente está cheio de nó, que não sabe nem para onde correr. Então, não é que eu sou crente. Eu sou crente, ou eu sou crente. Ou eu sou membro da igreja. Eu sou crente, agora eu vou começar a orar. Irmãos, isso está errado, porque o Deus do Salmo 46 está aqui. Deus é refúgio, fortaleza, socorro, bem presente na hora da angústia, não é? Aí já faz uma pergunta, então vamos voltar. A gente corta uma árvore e não quer mais nada. Isso é a analogia que já traz. A esperança para uma árvore que foi cortada, tem esperança para ela? Será que ela ainda vai se renovar? Essa pergunta que eu faço, será que corta ela, não quero mais ela? Será que é uma possibilidade de renovo? Irmão, nós estamos vendo um período que se prega tanto que é um avivamento, não sei, eu creio no avivamento, eu creio em tudo isso. Mas, irmãos, nós estamos vendo um período que parece que a gente ouve a ministração, mas a gente não consegue crer naquilo que é ministrado. Eita glória! Que, irmãos, eu sou nascido e criado na igreja, eu gosto de falar isso. Por quê? Não é por orgulho, não é nada disso. É porque testemunho quer valorizar a voz, sabe qual que é? Eu fui lá do mundo. Lá eu aprontei, é isso que eu já sei. E uns mataram, e então uma pessoa com uma vida tão torta. Eu pastoreei uma igreja, porque eu passei nela vergonha. Eu tinha um delegado crente.
Mas tinha convertido há pouco tempo, eu não entendia muito essa questão da transformação. E ver um infeliz pregar lá, não era meu convidado de alguém da juventude, e eu não conhecia. E a pessoa contou tanta asneira que quando acabou o culto, ele falou: você está preso. E eu, pelo amor de Deus, ele está preso. Deus pode perdoar, mas a justiça não perdoou ele. E eu vou levar ele à cama. E ele saiu preso da igreja. E não vou te dizer que ele cumpriu, não. Ele foi condenado por aquilo, 25 anos de cadeia. E ficou 10 anos lá cumprindo. Quem falou com o bispo de Mário Couto? Então nós precisamos contar também. Eu sou nascido e criado na igreja. Não vou sair daqui, porque, irmãos, eu tenho com Deus um trato. Eu vou para o céu. Ai, irmão, eu quero ir para o céu. Ai, irmão, eu vou chegar no céu. Eu vou ouvir a trombeta tocar. Eu vou andar lá nas avenidas celestiais. Eu vou ver Jesus como ele é. Eu vou receber minha coroa. Eu quero ir para o céu. Eu não abro mão. Alguém fala: não, meu irmão, isso é questão de escolha. Você é determinado. Se você não tem essa determinação, receba essa noite. Você vai para o céu. Você vai chegar lá. Então vamos lá. Mas vou cortar, será que ela vai ter de novo? Irmãos, o que está acontecendo? O que eu quero dizer? Eu sou nascido e criado na igreja. Nós nunca ouvimos tantas ministrações poderosas como ouvimos hoje. Falar do meu avô era pastor da igreja. Sabe onde que ela aprendeu a ler? Na Bíblia. Eu nunca vou entender que o mistério era aquele, apesar que ele dava testemunho como foi. Mas se eu entregasse para mim no jornal, você colher no livro, eu ficava indignado com aquilo. Era um pastor de uma igreja grande, pastor de um campo grande, administrava muito bem, mas coisa secular não sabia ler. Não aprendeu a dirigir. Agora, irmão, quando eu abri a boca, e era tudo repetido, irmão, por incrível que pareça. O texto que o avô mais pregava, a gente já sabia. Se o sal for insípido, o que há de salgar? Mas, irmão, que esse o que há de salgar, ele conseguia sair no Gênesis e vir no Apocalipse. Só com o que há de salgar. No culto seguinte, sendo pois justificados pela fé. Decorei, irmão. Tem um espaço que Deus ouviu ouvir isso, cresceu ouvindo isso. Aí tinha um outro pastor na igreja, que eram 2 pastores, que a igreja era muito grande. E para 2. Aí tinha o pastor Alcino. O pastor Alcino pregava as 10 virgens. Nós já sabíamos de qual texto, quando ele começava a ler. Nós nem abríamos a Bíblia, nós já sabíamos de qual. E o outro culto, assim, que ele recebia uma inspiração maravilhosa para ele. Aí ele só, no João 11:40, não te disse eu, que se tu creres, verás a glória de Deus. Mas, irmão, era cada culto. Pastor, você está sendo saudosista. Não, eu não estou sendo saudosista. Eu quero chegar aqui para ver um renovo. Eu preciso ouvir a palavra e permitir que essa palavra ela entra dentro de mim e ela faça uma mudança. Irmãos, o que está acontecendo com a gente hoje? Dependendo da palavra, a gente fala: essa aí eu já ouvi. Irmãos, vai. Eu vou dizer para os irmãos uma coisa essa noite: não tem uma palavra na Bíblia que eu ainda não ouvi pregar. E aí, pastor, e pensa que cada vez que eu ouço pregar, eu ainda permito sentir alegria na alma, eu ainda me permito sentir gozo, ainda me permito levantar a mão, ainda me permito adorar, porque, pastor Felipe, isso é uma questão de permitir. O importante não é o texto, o importante não é quem prega, o importante é a palavra, ministrada. E já faz uma pergunta: a esperança? Ele vai dizendo: olha, ele vai dizendo, ainda pode ser renovado, pode haver uma renovação. E ele faz uma pergunta: além de poder haver uma renovação, pode haver? Ele fala: será que se haver, não vai cessar? Irmãos, para ter esperança de que Deus pode, não é eu esta noite sair no meio do corredor e profetizar para 10. Não é isso aí. Não estou dizendo que se Deus quiser Ele não pode fazer, porque Ele é soberano. E eu vou dizer para os irmãos: Deus não me der satisfação de como Ele vai agir. Ele pode fazer. Agora, irmãos, se
Se a palavra não fizer, os dons não fazem. Se a palavra não fizer, o meu sonho não resolve nada. Pastor, se irmãos, entenda uma coisa. Aleluia. Creia na profecia quando Deus usar. Não estou dizendo para você não quer acredite. Seja analítico, que a Bíblia não manda você julgar ninguém. Deus não manda você julga o filho, não julga a pessoa, porque a pessoa, irmão, Deus pode usar quem quiser. Agora, se a profecia, se aquilo que está sendo falado não condiz com a palavra, te digo para você não murmurar, mas fica calado. Não precisa acreditar, fica quieto. Não faz fiasco no meio do culto também, não. Mas creia em profecia. Precisa crer. Creia quando você tiver um sonho, creia. Mas entenda uma coisa: sentimento, você pode ter um sentimento, tenha sentimento e creia nele. Mas a Bíblia diz o contrário: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Irmãos, e para eu voltar com a esperança, para eu conseguir vir num culto desse sem impactar, não é um grande pregador, não. É quando a palavra ela é ministrada e eu vou voltar, eu permito a palavra entrar. Irmão, quando você quer ver negócio, você acha que eu deixo? Então, vocês não sabem meu tamanho, tão triste que eu sou. Não tem conta, você não é triste coisa nenhuma. Não sou não, sou bem leve. Não fico traumatizado, mas porque alguém não concordou com o que eu falei. Irmão, nós precisamos começar a ser crente imaturo. Nós precisamos entender, irmãos, que não é presbítero, não é lógico, da gente agradar a todos, nem de todos agradar a gente. Agora, irmãos, eu só entendo uma coisa: eu posso agradar a todos, mas aquele que me salvou agrada a todos. Aquele que me salvou ama a todos. Aquele que me salvou nos trouxe aqui. Aí, irmãos, quando eu começo a trabalhar assim, eu começo a ser diferente. Aí, irmãos, o culto para mim fica um culto bom. Aí, irmãos, eu aceito que Deus quer usar. Eu sou bem tranquilo. Que Deus quer usar. Pode a pessoa estar com a vida mais atrapalhada, ele vai e prega. Irmão, você acha que eu vou vida dele? Pastor, não vivendo com pecado de ninguém. Ele está pregando a palavra. Deus não quis matar ele, porque quando ele quer, ele mata na linha. Você sabe o que ele quer? É só querer. Ah, pastor, mas como é que vai ser? Irmãos, nós precisamos começar a entender as coisas. Você quer pregador? Chegou, pregou a palavra, creia na palavra. Porque quando a palavra é pregada, você precisa entender que a palavra é o próprio Cristo. Ele vai dizer isso em João capítulo 1. E no princípio era o verbo. Oh glória! E o verbo estava com Deus. E o verbo se fez carne. E o verbo habitou entre nós. E nós vimos a sua glória. E pode ser uma coisa: o verbo está aqui. O verbo está aqui porque ele é a palavra. Então, irmãos, para que esses renovos aconteçam, é pela palavra. E aí, irmão, se eu venho para o culto, se eu venho para o culto, e eu fico meio. Tem culto, irmãos, que tem gente que parece que está no outro mundo. E se eu tivesse um outro mundo mesmo, assim, de maneira espiritual, era bom. Mas está aqui, irmão, pensando na conta que vai pagar mesmo. Depois das 18 horas, Pix só de R$200. Mais os bancos não aceitam fazer. Glória a Deus. Porque eu nem estou tendo para fazer de 200. Não dá. Olha, irmãos, daí é brincadeira. Então não adianta você pensar na conta. Pastor, mas meu dia foi atribulado. Irmão, se o seu dia foi ruim, foi atribulado, aprenda com Jeremias. Eu quero trazer a minha memória. É aquilo que me traz esperança. Eu vou estar no culto pensando em problema. Eu vou estar no culto atribulado com o dia ruim que eu tive. Eu vou estar no culto atribulado com quem me fechou no trânsito. Eu vou estar no culto atribulado com a má resposta que eu recebi. Eu vou estar no culto atribulado com o problema que eu tive no horário de trabalho. Irmãos, eu tenho trato com meus problemas. Até ali na grade me acompanha. Chegou na grade, me espera. Porque eu vou adorar. Vamos aprender com Abraão. Aprende com Abraão.
tranquilo aqui, porque ele, o menino, meu irmão, não é fácil. Se fosse você, abraço, Isaac. Despede dele, sai, despede, que eu estou empatado, que Deus é. Porque, irmãos, assim tem sido nossas orações. Que processo é esse? Que luta que não passa? Que problema que não passa? Que Deus não está me vendo? Que Deus não cumpre o que prometeu? Eu não sei nem o que estou sendo crente ainda. Eu estou quase desviando. Está quase. Irmão, eu acho absurdo quando o crente diz que está quase. Mas não como? O crime premeditado, isso é crime premeditado. Eu vou premeditar que eu vou deixar a comunhão. Premeditar que eu vou sair debaixo da sombra onipotente. Eu não quero mais meu nome escrito no livro da vida. Eu vou premeditar que eu não quero mais o céu. Pelo amor de Deus, se converte essa noite. Tome a posição, tenha uma direção de dizer: eu quero meu santo, eu quero pecar perdoado, eu quero entrar no céu. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Diga como Davi, mas vai um dia na tua casa, porque eu em qualquer outro lugar. Olha bacana, na vassoura. Será que vai ser salvo, irmãos? Maravilhoso Deus. Mas, irmão, se a árvore está cortada, se eu não quero mais ela, como é que ela vai renovar? Como é que ela vai continuar dando fruto? E ele faz uma outra colocação. E se envelhecer muito, a sua raiz e morrer, eu troco no pó para morrer. Deus, aleluia. Tem dias que a gente está meio que morto, irmãos. Deus, aleluia. Aleluia. Tem momentos, irmãos, que a gente está meio que morto. Tem momentos que a gente faz uma leitura das coisas, irmãos, e a gente se enterra. Mas como eu amo esse Deus, ao cheio. Glória a Deus. Não precisa uma chuva, não. Precisa uma chuva, não. Precisa um rio, não. Porque, irmãos, o que irmão, nós precisamos entender? É que talvez nós não estamos vivendo, talvez não. Vou corrigir. Nós não estamos vivendo o extraordinário porque nós queremos coisas grandes demais. Eu fiz uma visita segunda-feira com uma pessoa muito atribulada assim. Eu disse: sabe qual que é o seu problema? Você fantasia demais as coisas. E Deus não é Deus de fantasia. A pessoa recebe uma profecia, Deus vai te levar no irmão. O que eu recebi desse negócio de 4 cantos. Bom, como a igreja sempre tem 4 cantos, eu posso chamando lá para cá. Estou fazendo. Eu tenho um plano. Irmão, que plano é esse? Eu fico tão feliz, irmãos. De no meio de 8 milhões de pessoas, Deus me escolheu para estar aqui nesta noite, pregando a palavra que é dele. Deus me escolheu para estar aqui nesta noite, sendo usado pelo Espírito Santo que é dele. Deus me escolheu para estar aqui nessa noite na igreja que também é dele. Deus me escolheu para estar aqui nessa noite para falar para a noiva dele. Se eu não entender que isso é plano, se eu não entender que isso é projeto, se isso não alegrar minha alma, irmão, aí nada resolve. Deus dizendo: é só cheio, não precisa chuva, não precisa temporal, é o cheio dessa coisa. Olha a cama. Aí, irmão, nós estamos tendo uma leva de crente decepcionado, frustrado. Porque às vezes não entende. Você, irmã, não consegue entender. Você tem figuração. Você não tem nenhuma oportunidade. Só o seu nome está no caderno.
Você poder dobrar o joelho, ou você poder ficar sentada, orar 1 hora, interceder por alguém. Aleluia. Glória a Deus. Isso é tão sério que no livro do profeta Isaías, a Bíblia diz que Deus dá uma promulgada. Não, isso é tão sério, não é? E assim diz lá, eu procurei alguém que me impedisse, vamos contextualizar, de destruir a cidade, mas eu não achei ninguém. Mas já pensou que no dia de sua oração te procure e ele te acha? E já pensou que no dia que ele te acha, ele deixa de matar alguém? Já pensou que no dia que ele te acha, a salvação chega na casa de alguém? Já pensou que no dia que ele te acha, alguém não comete suicídio? Já pensou que no dia que ele te acha, é um acidente que não acontece? Já pensou que no dia que ele te acha, é alguém que se alimenta? É uma vida que é transformada? Já pensou que no dia que nós estamos aqui, com a mão levantada, irmãos, você não entende, irmãos, mas essa igreja é unida, aqui é a embaixada do céu, o diabo tem que respeitar, tem algo acontecendo no mundo espiritual, e Deus dessa noite é o cheiro das águas. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, Glória. as coisas de Deus, eu vou encerrar, é para quem crê. É só para quem crê. Eu fui numa congregação, aqui eu posso falar o nome, talvez você foi em Belo Horizonte, não achar ela, num bairro chamado Alvorada. E eu fui mandado lá, porque nós estávamos tendo um problema, e uma reclamação dessa antiga igreja, dessa antiga congregação. Ela seria uma congregação assim para os irmãos compreender, uma congregação do tamanho assim da Santa Rosa de Lima. Mas, irmão, esse povo fazia um barulho. Irmão, aqui escutava longe. E aí, eram 3.600 congregações. E chegavam as reclamações e o nosso pastor presidente escolhia as pessoas que iam para ver. E no dia da tal da sorte, quem vai para o Alvorada, está me chamado Lulu, vai lá na Alvorada. De quando em quando, chegando a reclamação, diz que lá está pegando fogo. Diz que esse povo faz um barulho lá aqui. E olha, irmão, que nós gostamos do barulho, mas... E eu fui lá. Irmãos, eu cheguei uma distância, como daqui ali na Getúlio. Olha onde é que está Getúlio Vargas. Passa o carro do outro Getúlio lá. E uma distância dessa, eu escutei os cantos. Eu falei, tem razão, como é que vai ser vizinho uma gente dessa? Mas, irmão, e fogo de Deus, velho. E eu cheguei. É claro que naquela época era telefone fixo. E já tinha sido avisado que ia ter um representante da sede. Naquela época, representando o pastor Anselmo Silvestre, a gente chegava, a gente era 10 gente, que era um carro importante. E daí, representando o pastor Anselmo aí, e eu era bem conhecido. E a Luciana que está indo, na época eu era jovem. E eu fui para ensinar os irmãos que, olha, não posso ter problema. A gente já ia com um discurso preparado. Não, quando eu cheguei lá, sentei o puto. Irmão, a igreja era vermelhão, pensa bem o que era isso. Eu estou vendo mesmo que era de vermelhão no chão. Ainda dentro do muro na frente. A gente tinha um murinho na frente assim, e nós não tinha cadeira lá, não tinha um banco lá, e uma caixinha de anime. Tinha umas caixinhas de anime, uma corneta lá, que com muita briga os vizinhos deixavam os crentes usar a corneta e o violão, mas eu achei esse adorado. Uma glória de Deus, uma glória de Deus. A dirigente de oração já apareceu com a Sandra, e eu cheguei para conversar com a irmã Sandra. O dirigente era um irmão chamado Oséias, ele era diácono da igreja, Oséias, e naquela época chegar ao ministério era muito difícil, e eu fui para conversar com Oséias, eu disse o controle, tal e coisa, cara. Mas, irmão, eu cheguei lá. Eu cheguei lá. Tinha um irmão chamado José Santana Batista, eu nunca esqueci o nome, que foi ele que Deus usou. Quando eu já cheguei para falar e tal, ele disse, senta lá. Eu vou ter uma
frustra o que acontece quando a igreja glorifica. E você não vai ver nunca no culto calado nem cara feia. Porque naquele que eu aprendi, irmãos, que até para ver culto é cara alegre. O diabo fica revoltado quando ele vê que ele está alegre. Quando você levanta a mão, ele fica revoltado. Quando você dá glória a Deus, irmão, voluntário se move. Irmão, se nós conseguíssemos ver quando a gente solta essas rajadas de língua estranha, se nós conseguíssemos entender, irmão, quando a gente consegue adorar a Deus, domingo, todo mundo junto com alegria, o que é que acontece, irmão? Ai, irmão, a gente faria os cultos extraordinários, a gente sairia diferente, irmãos, a gente, irmão, se entregaria de uma tal maneira que a gente ia conseguir entender, irmãos, que isso aqui não é reunião, isso aqui não é ajuntamento, isso aqui é algo espiritual, e quando a gente vê, irmãos, algo acontece. Glória! Irmão, sentado no banco, Aleluia! eu vi, e olha, irmãos, que raramente tem visão de Deus. Eu sou muito raro. Eu admiro quem tem todo dia, mas eu não. Muito raro. E eu vi, irmãos, como teto, não tinha teto. A igreja era de telha, de amianto, não tinha fogo, saiu o telhado. Irmãos, só que aquele escrito dando glória a Deus, não era assim, glória a Deus que eu via. Aqueles que com a boca aberta, com a mão levantada, eram umas bolas de fogo que saíam. Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Eu não falo para os irmãos que eu vi cara que eu não vi, mas eu vi algo parecido, que eu não posso falar que era, parecido, com mãos que tentavam pegar aquelas bolas, mas como é que pega? Aquelas bolas que não saíam pegando, fogaréu, passaram por aquelas mãos, e eu não vou dizer para os irmãos que eu vi Deus, porque eu não vi também não. Mas irmãos, a gente já estava estudando, e eu vi, irmãos, ultrapassando essas camadas, atmosfera, estratosfera, e fui vendo ultrapassando, irmãos, só fui entender muitos anos depois, eu vou te explicar. E fui vendo, irmãos, ultrapassando o infinito. Aleluia! Oh, Rei da Glória! Aleluia! Pastor Felipe, quando eu vi aquilo ultrapassando o Felipe, eu fui vendo, irmãos, e aquilo sentado no banco, inerte, olhando para cima, porque quando Deus usou o irmão José Batista Santana, os irmãos sabiam que ele era cheio de Deus, e Deus falou na boca dele, na frente do povo: eu vou te mostrar. Irmão, e lá no banco eu fiquei olhando. Aleluia. Ah, se você entender que esta noite eu tenho perto aqui, se você entender que não tem telhado aqui, olha bacana, leva sai. Se você entender, irmãos, que não tem atmosfera, não tem pressosfera, não tem, irmãos, galáxia, não tem nada, você vai dando glória, isso vai subir. Aleluia! Glória! Aleluia, aleluia, aleluia. A uma certa altura, irmãos, até onde minha visão alcançou, elas se transformavam em fumaça. Oh, Jesus! Aleluia! E eu conseguia perceber que alguém, o céu fica cheio. Esse glória a Deus vira cheio. Essa língua estranha vira cheio. Essa lágrima é cheio. Essa mão levantada é cheio. Esse conjunto cantando é cheio. Circulação cantando é cheio. Juventude cantando é cheio. Criança cantando é cheio. Mão levantada é cheio. Faça, irmãos, Deus sentiu cheio. E Deus olha, estou sentindo cheio da luz sanguínea.
Oh, glória! Irmãos, para tudo valer a pena, precisa voltar a ser espiritual. Está faltando em nós, irmãos, é que nós não somos mais espirituais. Vamos voltar à congregação do Alvorada. Eu voltei para a sede. O pastor era um crente. Ele era um homem de Deus muito crente. E ele resolvia as coisas tudo com crente. Quando eu cheguei lá, como é que foi? Eu vou te contar. Quando eu contei, irmão, pensa que ele era um homem que gostava de falar no mistério da glória de Deus. Ele disse: pois é, meu filho, segunda-feira nós temos uma reunião toda segunda-feira de obreiro. Conta na reunião. Conta na reunião o que você viu. Que foi você que viu? Não posso te contar. Irmão, uma igreja de 3.000 pessoas, que é a nossa igreja sede lá. Quando eu contei na segunda-feira, irmão, o Alvorada parece que ficava no centro da cidade. E daquele dia diante, irmãos, eu tenho um problema. Eu vou dar glória. Eu vou levantar minha mão. Eu vou cantar com alegria. Por isso, irmãos, cante com alegria. Levante a mão com alegria. Chore mesmo. Fale em língua estranha mesmo. Adore mesmo. Ai, irmão, eu fico até hoje lembrando. Alguém sentindo um cheiro. Procurando um cheiro. Irmãos, e do céu chega cheiro quando tem adoração. E aí já termina dizendo: ao cheiro das armas. Vamos colocar de pé. Eu, Jesus, passei para mim. Tem esperança aí? Tem esperança aí? Tem esperança aí? Tem cura divina, então, porque tem esperança, tem cura divina essa noite. Tem problema sendo resolvido esta noite. Nós vamos cantar só um pedaço do Corinto hino. Com grande meu Deus, eu já devolvo para vocês. Em 2010. Foi 2010. Talvez o pastor Felipe vai lembrar melhor que eu. Os cientistas da NASA conseguiram captar um som no universo. Podia ser qualquer outro barulho. Mas o barulho que eles conseguiram é esse aqui, não faz. Quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Levante a mão se você sentir, levante a mão. Cante assim. Quão grande. Deus quer sentir cheiro da luz aqui essa noite. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Vamos cantar de novo que ele é grande. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande. Vai cantando. A enfermidade sendo curada agora. Essa dor está desaparecendo. Deus está visitando sua casa. Deus está visitando sua família. Deus está resolvendo problemas. Vai adorando, vai adorando, vai adorando. Tem milagre, tem milagre, tem milagre, tem milagre, tem milagre, tem milagre, tem milagre. Adore, me adore, adore. Olha, bacana, a sua canaraia. Oh, glória a Deus. Vamos adorar, vamos levantar a mão só para agradecer. Deus, nós te adoramos esta noite, Senhor. A minha alma te adora, a minha alma te louva, te glorifica. Porque testemunhos serão contados no culto desta noite. A minha alma te adora, Senhor. Porque enquanto essa igreja adora famílias, estão sendo visitadas esta noite. A minha alma te adora porque cadeias estão sendo quebradas agora. A minha alma te adora porque tem porta sendo aberta agora. A minha alma te adora porque tem saúde
família sendo restaurada. Deus está restaurando sua saúde. Deus está restaurando sua saúde. Deus está restaurando sua saúde. Tem salvação chegando na sua família. Tem salvação chegando na sua família. Tem as portas da oração esta noite. Nós chamamos, Deus. Nós chamamos, porque não é mais uma quinta-feira. É a quinta-feira que o Senhor escolheu para abençoar. Recebe a vitória esta noite.